Pessoal, bom dia. Bem-vindos então à nossa aula de reposição do nosso feriado dia 12 de outubro. Hoje a gente vai falar sobre escurecimento não enzimático, né? As atividades que são exercidas e que acontecem em alimentos que não têm ação enzimática, né? O escurecimento enzimático, então, é dividido em 3 mecanismos. O mecanismo de Maillard, caramelização e oxidação de ácido ascórbicos. E nós temos situações específicas para cada tipo de escurecimento não enzimático. Requerimento de oxigênio, requerimento de aminoácido e um pH específico. E nós temos, então, na reação de Maillard, o requerimento de oxigênio, para que isso aconteça. O requerimento de oxigênio, ele não pode estar presente, então, e ele não está presente na reação de Maillard. O requerimento de aminoácidos, sim, está presente para que ocorra a reação de Maillard, e o pH ideal é acima de 7, para que isso aconteça. E o produto final dessa reação é a melanoidinas, que são responsáveis, então, pelos escurecimentos dos alimentos. No processo de caramelização, nós temos, então, a não necessidade de aminoácidos e de oxigênio, e o pH ideal para que isso aconteça, é um pH entre 3 e 9. E aí nós temos, então, o caramelo, né, a formação da melanoidina no processo aí de caramelização. A oxidação do ácido ascórbico, aí sim precisamos de oxigênio, não há necessidade de ter um aminoácido, né? E temos aí um pH ideal para isso, abaixo de 3, né? E um pH, na verdade, entre 3 e 5 é o ideal para isso. E o produto final é a formação das melanoidinas. Então, o escurecimento enzimático ele tem características de produção de melanoidinas. Então, sempre o produto final vai ser a melanoidina, que é esse escurecimento nos alimentos, né? A gente utiliza isso no dia a dia, tanto para assados, tanto para outras formas de preparo dos alimentos, né? E a indústria ela usa isso também para que o alimento também tenha essa característica mais aceitável. O mecanismo de caramelização, né? Durante o aquecimento desse carboidrato, né, desse alimento, particularmente açúcares e xaropes, então, eles vai acontecer e vai ocorrer uma série de reações que vai resultar, então, do escurecimento desse alimento, então, que a gente classifica como caramelização. A degradação desses açúcares na ausência de aminoácidos e proteínas, ele vai acontecer devido à sua mudança na estrutura, né, devido às reações que ocorrem no próprio alimento. Os açúcares no estado sólido, então, são relativamente estáveis ao aquecimento moderado, mas em temperaturas acima de 120 graus Celsius, eles estão pirolizados, né? E aí ocorre o quê? Diversos produtos de degradação de alto peso molecular e escuros, denominado, então, caramelo. Então, o processo da caramelização, ele envolve, então, o carboidrato, diferentemente da reação de Maillard, que é a necessidade dos aminoácidos. Então, a composição química, né, dessa reação, ela é complexa e muito pouco conhecida, né? Embora, sim, caramelos obtidos de diferentes açúcares sejam similares em composição. As frações de baixo peso molecular presentes na mistura caramelizada contêm, além de açúcar, que não reagiu, o ácido pirúvico e aldeídos. Então, são produtos das reações de caramelização, né? E são produtos oriundos de quem? Da reação dos carboidratos presentes nos alimentos. O mecanismo dessa forma de reação, da produção, então, dessa melanoidina ainda é um pouco desconhecido, né? Mas inicia-se pela desidratação do açúcar. Então, aqui eu tenho um açúcar, né, a glicose, vai ser provocado na quebra, então, através da ligação glucosídea, né, ligação entre duas glicoses. E quando elas existem, então, como na forma de sacarose, né, vai ocorrer, então, a abertura do anel hemiacético, né, ou hemiacetálico, vai ter a formação, então, de novas ligações glicosídicas, né, ocorre a nova ligação glicosídica, e como resultado ocorre a formação de quê? De polímeros insaturados, né,
polímeros com ligações duplas. E aí forma-se, então, esse caramelo no processo ou no mecanismo da caramelização, na formação, então, de um novo composto, né? E aí nós temos as melanoidinas presentes, então, dentro da reação de caramelização. E aí nós temos uma etapa mais, para a gente poder entender melhor, né? Nós temos aí um meio ácido, e a gente observou que para o caramelo lá eu preciso de um pH entre 3 e 9, né? Foi o que nós determinamos aqui, né? pH para caramelização entre 3 e 9. Então, quando eu tenho esse alimento em meio ácido, eu tenho glicose ou outro açúcar redutor, sofre, então, uma isomerização em um carbono 1, passa, então, o hidrogênio de carbono 2 para o carbono 1 e forma, então, um dienol. Né? Então, nós temos aqui a primeira etapa, né, formando o quê? 2 dienol ou 1 dienol. A segunda etapa, né, ocorre, então, a etapa de desidratações. Né? Então, esse açúcar vai sofrer desidratações sequenciais. Sai, então, 3 moléculas de água. Nós temos aqui as 3 moléculas de água. Então, ocorre a formação da ligação M-acetálica, né? Então, forma aí o composto HMF, né? O hidroximetilfurfural. Então, a gente tem aqui a formação do hidroximetilfurfural. E a terceira etapa ocorre a polimerização desse hidroximetilfurfural, né? Transformando esse hidroximetilfurfural em quê? Através de uma polimerização, né? Transforma, então, esse composto em uma melanoidina, que é o que caracteriza a cor da caramelização. Né? Então, nós temos aí um processo de caramelização explicado, né? Bioquimicamente, né? Através de moléculas de açúcar, até a formação de quê? Até a formação do processo de polimerização. Aqui nós temos a reação dentro de um processo de caramelização em um meio básico. E aí eu tenho também a glicose ou outro açúcar redutor sofrendo um processo de isomerização do C1, passando também o hidrogênio de C2 para o C1. Aí a gente também vai formar como produto inicial o dienol. Né? Então eu vou formar aqui um produto, uma glicose, formando então o dienol. Na segunda etapa, vai surgir então a formação de quem? Vai surgir a formação novamente do hidroximetilfurfural, né? Que é o composto que vai originar a melanoidina. Outro caminho ocorre, né? Se for outro caminho, ocorre a fragmentação desse enol, né? Desse composto, de 3 átomos de carbono, compostos altamente reatíveis. E aí, a próxima etapa é a formação, então, das reações de gliceraldeído, mais a triose de novo, vai formando, então, piruvaldeído, hidrato, e aí forma-se, então, também um ácido nítrico, né? E aí nós temos um ácido lático, né? E nós temos, então, consequentemente, né, isso dentro de um processo básico, né, entre o meio básico, temos a segunda etapa, aí, a degradação de Haltman. A degradação de Haltman também vai fazer com que esse composto se transforme, né, esse hidroximetilfurfural vá se transformando em outros compostos, né, como o glicerol, como o triose, o piruvaldeído, o ácido lático. E aí ocorre também o processo de polimerização desses compostos, né? E aí nós temos, então, a formação do nosso produto final, que é a melanoidina novamente sendo formada em um meio básico. É um processo e uma reação um pouco mais complexa que no meio ácido, né? A gente observa aqui que no meio ácido nós temos uma reação mais rápida e mais simples. Aqui nós temos uma reação mais diferenciada. Outro tipo de reação de não escurecimento é a reação de Maillard. Essa reação de Maillard envolve, então, um aldeído, né, um açúcar redutor,
e grupos aminas de aminoácidos, peptídeos e proteínas. Então, eu preciso ter a presença de aminoácidos para que essa reação, então, ocorra. Nós chamamos isso de reação de Maillard. E aí nós temos, então, um grupamento, né, um amino. Esse grupamento, ele vai reagir, então, com os açúcares, né, do alimento, que nós temos um exemplo, né, as frutoses, as glicoses, e aí ele vai criar, então, um novo composto, né? Vai formar, então, uma glicosilamina. Essa glicosilamina também vai formar, através de reações que ocorre presente no alimento, também vai acontecer a formação do hidroximetilfurfural. Esse hidroximetilfurfural, então, vai se transformar também em melanoidina. Então, são mecanismos que não são complexos. A gente precisa saber cada tipo de reação, professor, precisa saber onde que liga outro. Não há necessidade de eu entender a química da transformação. O que eu tenho que entender é que eu preciso ter, na reação de Maillard, a presença de proteínas, na sua forma de aminoácidos, e a presença de um açúcar, formando novos compostos. Ok? As etapas, então, da reação de Maillard, nós temos aí a primeira etapa, sendo a condensação do açúcar redutor com o aminoácido. Então, nós temos a junção, né, a reação desses dois componentes. A desidratação, então, em seguida, após a formação de uma base de chifre, né, e o rearranjo para a forma cíclica, né, formando, então, a glicosilamina. Então, essa aí a gente destaca como primeira etapa, e aqui nós temos a reação química desse componente. Né? Então, nós temos aqui o açúcar, né? E aqui nós temos quem? Um aminoácido. Né? Então, o açúcar, na presença do aminoácido, a gente observa o quê? A hidroxila. Né? Essa hidroxila, ela vai... essa hidroxila, então, ela vai se ligar, né, a esse novo composto. Né? Ela se ligando, então, a esse novo composto, né, através, então, dessa reação, ela, então, vai sofrer um processo de desidratação, né? Vai se transformar, então, numa base de chifre, e a gente observa aqui o grupamento amina da reação. Depois ela vai formar uma ligação glicosídica, né? É o anel que nós falamos anteriormente, né? Onde eu tenho o oxigênio aqui ligando e fechando esse ciclo, e aí se transformando essa reação em uma glicosilamina, né? Então eu tinha aqui uma glicose reagindo com o aminoácido, onde eu tenho a liberação e a retirada, na verdade, né, de uma hidroxila. Essa hidroxila dá lugar, então, ao aminoácido, né? O aminoácido, então, se transforma, sofre uma desidratação, se transforma em uma base de chifre, né? Essa base de chifre, então, reage e se transforma, então, numa glicosilamina. E como que essa base de chifre se transforma em glicosilamina? Através da ligação desse oxigênio, né? Ele vai se ligar, né, com esse carbono número 1 e o carbono número 5, transformando, então, em uma glicosilamina. A segunda etapa, nós temos o rearranjo de Amadori. Né? O rearranjo de Amadori, ele ocorre a entrada e saída de um próton, né? Um próton H+. Inicialmente, formando, então, o catiônico da base de chifre. Logo em seguida, ocorre uma isomeração, formando um composto mais estável, né? O ceto, ou uma cetozamina, né? Aí nós temos, então, a terceira etapa sendo a conversão desses produtos, né? E todos eles vão ser convertidos no hidroximetilfurfural. Esse hidroximetilfurfural reage com compostos iniciais, vai se polimerizar, né? E vai formar, então, as melanoidinas. Então, nós temos aí essas três etapas para a formação de quem? Para a formação de uma reação de Maillard. Primeira etapa, condensação, desidratação, rearranjo. Segunda etapa, né, vai ocorrer, então, uma saída do próton H+, e vai sofrer isomeração. Essa isomerização, né, vai acontecer na terceira etapa, uma formação de um novo composto da hidroximetilfurfural. Esse hidroximetilfurfural, então, se polimeriza e se forma, então,
as melanoidinas, né, que são os compostos que dão cor aos alimentos. Uma outra parte desse processo da reação de Maillard é a degradação de Strecker. A degradação de Strecker foi até uma atividade que nós colocamos lá como ensino discursiva para explicar o mecanismo da reação de Strecker. Vamos lá, como é que funciona essa degradação. Nós temos compostos alfas de carbonilo que vão reagir com o quê? Com as proteínas, né, com os aminoácidos produzidos na sua degradação. Nesse processo, ocorre a produção do dióxido de carbono, né? Quando o dióxido de carbono é produzido, ele vai ocorrer também em paralelo a produção de compostos voláteis aromáticos, como as pirazinas, né, ou dimetilpirazinas, que é responsável, né, pelos aromas das batatas chips e de outros alimentos, né, que a gente consegue identificar. E aí nós temos, então, dentro da reação de Strecker, um mecanismo de desenvolver aromas nos alimentos. Através de quem? Através das suas reações, né, indicando, então, a formação das pirazinas. Os principais estágios, então, da reação de Maillard. Então, tem o açúcar redutor, né, mais o amino, então eu preciso de ter um carboidrato e uma proteína. Vai ocorrer a condensação, né, essa condensação dentro daquele processo reativo que nós explicamos. Vai formar, então, uma glicosilamina, uma carbonamina, uma carbonilamina, né? Eu vou ter, então, vai sofrer dentro dessa reação um rearranjo de Amadori, né, formando o quê? Uma cetosamina. Né? Essa cetosamina, né, que também pode ser encontrada com o nome de aldosamina, ela vai ter uma reação e vai sofrer a transformação em uma amina, né? E aí ela vai girar, vai acontecer um ciclo desse processo, né? E parte dela vai sofrer a degradação de Strecker, né? A degradação de Strecker é a liberação do dióxido de carbono e das aminas, né, como nós falamos anteriormente. Esses compostos, né, cetosaminas, são muito reativos. Dentro desse processo reativo, ele acaba acontecendo uma condensação aldólica, e aí, novamente, formando aminas, e parte desse processo vai formar polímeros marrons, né, mais polímeros voláteis e odorosos. É onde a gente consegue sentir o cheiro dos alimentos quando eles passam pela reação de Maillard. E a gente consegue, dentro desse fluxograma, né, simples e didático, a gente conseguir entender, então, as fases da reação de Maillard. Né? A reação de Amadori, a degradação de Strecker, né, a condensação aldólica, né, na formação de aminas, na formação dos polímeros marrons, né, na formação ali das melanoidinas, através, então, desses principais estágios da reação de Maillard. A reação de Maillard, qual é a vantagem desse processo? Diminui, então, a digestibilidade da proteína. Então, melhora a digestão. Né? Por quê? Porque eu tenho aí mudanças na conformação dessas proteínas. Inibe a ação de enzimas digestivas. Né? Destrói aminoácidos essenciais como a lisina. E aí eu tenho uma desvantagem dentro desse processo, né? A lisina sendo um aminoácido essencial, né? Um aminoácido que o organismo não consegue produzir, adquirido no alimento, eu tenho, então, ter a perda desse aminoácido. Promove, então, alterações desejáveis de cor e flavor, né? Então, isso é bom para o alimento. Né? Isso traz atratividade para esse alimento, isso traz um caráter de consumo para esse alimento, porque o alimento com uma cor atrativa, um alimento com um cheiro característico para aquele alimento, isso é bom para o alimento, para o consumo, né? Como é a cruz do pão, a carne cozida, o doce de leite, entre vários outros alimentos que nós temos que reagem aí dentro do processo da reação de Maillard.
E como que isso acontece lá no meio ácido, né? Como que eu tenho lá algo no meio das reações, no meio pH específico? Tem aí o efeito de pH e tipos de aminas, né? Aí nesse gráfico, né, a gente mostra aí a disponibilidade do par de elétrons de nitrogênio maior em pH básico. E a gente observa aqui, né? Onde eu tenho a absorbância a 420 nanômetros, né? E aqui eu tenho o pH. À medida que o meu pH sobe, a gente observar a arginina, ele vai diminuir. Né? O que vai diminuir? A reação de Maillard. Né? Porque a disponibilidade de elétrons, elas também vão diminuir. À medida que o pH sobe na alanina e na lisina, a alanina ele mantém uma curva até estável, né? À medida que o pH sobe. Mas, a partir do pH em torno de 10, a lisina já começa a ter o quê? Uma degradação, né? Uma indisponibilidade desses elétrons de nitrogênio para que ocorra, então, a reação de Maillard. Né? E esses elétrons de nitrogênio estão presentes em compostos aminos. Né? Nós temos lá a presença de nitrogênio para formar um NH3, para formar, então, essa amina. E aí essa curva ela traz informação para a gente o quê? O pH ideal para a formação da reação de Maillard. Né? Então, eu consigo ter aí uma reação mais específica. E aí a gente confirma também a informação, né, que os aminoácidos, né, dentro da reação de Maillard, eles são destruídos, né, como a lisina. Olha aqui a lisina, né, tendo a sua reação até o pH 10 e depois ele começa a degradar. A arginina também da mesma forma. A alanina não, ainda se mantém. Né? Ela tem uma cor muito intensa, mas depois ela se mantém aqui em uma estabilidade. Mas a lisina e a arginina, a gente observa que ela vai se degradando mais rápido com o aumento do pH. Outro tipo de reação que a gente consegue observar que não envolve enzimas nos alimentos são as oxidações do ácido ascórbico. A vitamina C, então, ela vai oxidar rapidamente, né? A gente sabe que a vitamina C, ela é rapidamente oxidável, é extremamente reativa. Né? Oxida, então, em solução aquosa. E geralmente ocorre em sucos de frutas, como limão, laranja, que são substâncias muito ácidas e têm a presença do ácido ascórbico. A exposição ao ar, o calor e a luz e metais, né, como o cobre, o ferro, são materiais, são condições, né, que vai acelerar esse processo de oxidação. Então, nós temos aí uma estrutura, né, uma molécula de ácido ascórbico, e aí nós temos, então, um mecanismo de oxidação desse ácido ascórbico. Aqui eu tenho, então, a estrutura primária, né, que a gente mostrou anterior, ligada, então, aos seus radicais. Aqui eu vou ter, então, a retirada de 2 prótons H+, né? Esses 2 prótons H+, sendo retirados, eles vão se transformar, ele vai se transformar, então, no ácido de hidróxido ascórbico, né? E aonde que saiu esses 2 prótons H+? Eu consigo identificar eles aqui. Olha eles aqui nas hidroxilas. Então, eles foram retirados, esses prótons H+, e ficou apenas o oxigênio, né? O C-O. Esse ácido, então, que anteriormente era um ascórbico, se transforma em dihidroascórbico, né? Vai ser, então, inserido 2 prótons H+, mas em outra condição, né? E a gente observa essa condição aqui nesse carbono, nesse oxigênio. Então, nós vamos ter aqui esse hidrogênio entrando aqui, né? E nós vamos ter a mudança na conformação, então, dessa ligação, né? Onde nós teremos, então, a inserção desses 2 prótons H+. E aí nós se transformou-se, então, o ácido de hidróxido ascórbico em um ácido 2,3-ceto hexurônico. Né? Aqui nesse processo,
da formação, então, do furfural, né, ou do hidroximetilfurfural, nós temos, então, a retirada de uma molécula de água e a inserção, então, de um dióxido de carbono nessa reação. E aí a gente tem, então, a formação do furfural, né, do hidroximetilfurfural, aqui nessa reação de oxidação do ácido ascórbico. E como que a gente controla, né, dentro de todas essas reações não enzimáticas dos alimentos, e a gente tem esse cuidado, né, de não ter reações, né, de escurecimento nos alimentos ou intensificar esse processo de reação, porque hora eu preciso, hora eu não preciso. O escurecimento enzimático ele é muito bem utilizado pelas indústrias de alimentos. Para quê? Para que se mantenha, então, a qualidade e a aceitabilidade do alimento pelo consumidor. Né? Então, pegar um alimento, transformar ele em um alimento mais atrativo, né? Isso faz parte do processo de escurecimento não enzimático. Como que a gente controla esse escurecimento também? A temperatura é ideal. Né? Porque para que ocorram as reações, há necessidade de quê? Do aumento da temperatura. Né? A gente observa que para assar o pão e criar aquela crosta, né, que a gente tem ali como escurecimento não enzimático, eu preciso que a temperatura aumente. A um ponto, né, de que esse alimento ele não só tome forma e tamanho, né, mas que ele também tome características, né, organolépticas, como o cheiro característico do alimento, né, e como a textura característica do alimento. E aí a temperatura, então, favorecerá a reação de escurecimento. Outro ponto, né, se a temperatura favorece, eu tenho, então, um desfavorecimento, né, quando eu tenho, então, a diminuição de temperatura. Então, o processo de refrigeração vai inibir as reações de escurecimento não enzimático. Né? E a sacarose, né, ela se torna inerte, só que a gente tem que entender, a sacarose ela se torna inerte, porque é um açúcar muito utilizado, né, na alimentação. A sacarose ela se torna inerte, então, a baixas temperaturas. Então, elas não reagem a temperaturas baixas. Então, a gente consegue, então eu tenho um processo, esse processo eu não quero manter o escurecimento enzimático do alimento. O que que se faz com esse alimento? Então, coloca esse alimento em baixas temperaturas até que ele seja processado para que se forme, então, o alimento desejado, né? Para que ocorra, então, esse escurecimento que o alimento precisa para que se torne, então, atrativo. Outra forma de controle é a umidade, né? E a gente sabe que a água nos alimentos são muito importantes, as águas, né, nos alimentos, porque nós temos vários tipos de água no alimento, né? Dois praticamente, água livre e água ligada. O escurecimento, então, vai aumentar com o aumento da umidade relativa, né? E depois ele vai diminuir. Um exemplo que nós temos é o leite em pó, né? Com atividade de água de 0,6, o escurecimento é mais intenso. O escurecimento na atividade de água do alimento, num ponto de 0,6, numa escala de 0 a 1, o escurecimento vai ser mais intenso. Com atividade de água entre 0,4 e abaixo de 0,4 e acima de 0,7, o escurecimento então não ocorre. Então, consigo controlar essas variáveis dentro do processo? Sim, consigo. Consigo de que forma? Retirando a água livre do alimento ou mantendo a água livre do alimento. Eu consigo controlar essas variáveis dentro do meu processo. Como que eu faço isso? Mantenho ela em condições onde não vai perder umidade para o meio, né? Onde? Uma temperatura controlada. Né? E aí eu consigo, então, manter o alimento dentro da sua faixa de atividade de água, controlando, então, a umidade do alimento. Então, fica muito claro da gente observar isso. E aí a gente tem, né, as reações, né, as velocidades de reações, né, e o teor de umidade que em relação à atividade de água, né? Aqui eu tenho, então, a minha atividade de água, né? Aqui eu tenho as velocidades relativas às reações, e aqui a gente observa a oxidação de lipídios, né? De acordo com a atividade de água, vai diminuindo, né?
desculpa, vai aumentando, as oxidações de lipídios vão diminuindo. Aí eu tenho o quê? O aumento, né, dessa atividade de água. Aí já vai chegando a 0,6. A partir aqui do 0,4, a gente observa que o aumento, né, e depois temos aí a redução. Olha que o escurecimento não enzimático, né, começa em 0,2. Então, se eu quero ter um escurecimento não enzimático, eu faço o quê? Aumento a atividade de água. Vou aumentando a atividade de água até ali em torno de 0,6 a 0,8. E aí eu tenho o quê? Um aumento da minha atividade de água. Isotérmica de absorção da umidade, né? Olha, de acordo com a atividade de água. Fazendo controlando o conteúdo de umidade, e aí eu vou ter o quê? Respostas em relação a reações do meu alimento. E atividade enzimática, né? Atividade enzimática, de acordo com que eu vou aumentando a água, né, do alimento, a umidade, eu também vou aumentando o quê? A atividade enzimática do alimento, porque eu preciso, né, o alimento, para se reagir em uma reação enzimática, eu preciso, então, que tenha essa água para reagir com os componentes do alimento. Eu tenho aí um gráfico, né, que me explica as velocidades de reações, né, de oxidação de lipídios, de escurecimento no enzimático, de isotérmica de absorção de umidade, né, e também atividade enzimática. E dá para a gente conseguir ter uma relação da atividade de água entre 0 e 1 para cada tipo de reação. E agora o efeito, né, do pH e tipos de aminas, e aí a gente tem sobre a... Deixa eu ver um slide aqui. Isso. Outra forma de a gente observar o controle, né, do escurecimento é a adição de aditivos. E aí eu tenho um componente externo para quê? Para que eu consiga, então, uma cor diferente do alimento. Né, que a gente consegue observar que são utilizados, né, para o controle da reação é a utilização dos sulfitos. Os sulfitos, eles vão inibir, né, a reação de Maillard. Então, eles vão bloquear a carbonila, né, de açúcares redutores e vão, então, prevenir ou inibir a reação de Maillard daquele alimento. Isso quando é utilizado. Quando a gente não tem a necessidade que ocorra a reação de Maillard com o alimento. Não quero que o alimento fique escuro. Isso pode acontecer lá com o leite ninho. É um leite em pó, na verdade, né? Onde eu tenho lá a reação acontecendo espontaneamente e esses sulfitos, eles são bem úteis, né, para o controle, então, dessas reações. E aqui nós temos, então, o efeito, né, da adição dos sulfitos no escurecimento, né, porque a gente controla, então, esse escurecimento. Olha aqui. Então, bloqueio a carbonila e previne a condensação dos compostos na reação. Onde que a gente observa aí? Aqui nós temos então um açúcar e aqui é adicionado o bisulfito de sódio, né? Aqui nós temos então o bisulfito reagindo com o carbono 1, né, mudando então a estrutura. E aí depois nós temos aqui a retirada de uma estrutura, né, uma desidratação, né, que nós chamamos. E aí esse bisulfito, ele vai inibir quem? Ele vai inibir por bloqueio, né, a reação, né? Então, se ele inibe a reação posteriormente para a formação de quem? Do componente, né, sulfural, ele então vai impedir o escurecimento por esse bisulfito, né, porque nós teríamos uma carbonila ou um ácido carboxílico, né, fazendo essa ligação. Ele então vai inibir essa ligação, impedindo então que esse composto fique escuro, né, ou que ele reage então com outros componentes, que ele siga sua reação e ele então escureça. E aí nós temos então mecanismos que impedem esse tipo de escurecimento. Os sulfitos são muito bem utilizados pela indústria. Para quê? Para manter os alimentos dentro das suas características. Mas em que condições? Nas condições ideais do alimento, né? Dentro dos controles, claro, se tiver o controle de temperatura, se tiver o controle de umidade, se tiver o controle desses dois fatores, dessas duas variáveis, eu consigo, então, manter o alimento dentro da característica que o mercado necessita, ou que o consumidor seja mais aceitável por ele. Tranquilo? Pessoal, por hoje, né, em relação à nossa aula de reposição, a gente já
discutimos alguns pontos desse conteúdo em outros momentos, tá? Então, trouxe aqui como uma aula de revisão para vocês poderem ter uma ideia melhor do que é o controle, ou do que é um alimento, né? Do que é uma reação de Maillard, do que é uma caramelização, do que é um escurecimento pela oxidação do ácido ascórbico, né? Dentro do processo reativo, né? Como que ocorre isso nas estruturas, nas reações, né? E para que vocês tenham um entendimento melhor, então, sobre cada fase e cada etapa de reação do escurecimento enzimático. Obrigado, né? E até a próxima. Daqui a pouco, então, nós começaremos então, a aula de tecnologia de alimentos, tá? Programada para a gente iniciar às 9h30. Até mais a todos, um abraço e um bom dia.